Eu quero compartilhar com você uma palavra que, fazendo o meu devocional, me deparei com ela. Sabe aqueles textos que sempre estavam lá, mas você nunca tinha visto? Você já leu ele várias e várias vezes, mas de repente ele salta aos olhos. Eu quero falar com você hoje sobre o espírito da fé. O espírito da fé. Vamos aprender algo sobre isso. Queridos, durante toda a minha vida cristã, desde o início, eu aprendi algo. No início, eu achava que era apenas uma prática, era apenas um hábito. Mas com o tempo eu fui descobrir que era um grande princípio da palavra de Deus, que eu tinha aprendido e aprendi a colocar em prática. Durante toda a minha vida, eu aprendi a colocar a palavra em ação. A usar as palavras para conquistar coisas. Usar declarações para alcançar grandes resultados. Essa tem sido uma prática na minha vida por tantos anos. No meu ministério, na minha família, na minha vida pessoal, na minha vida financeira. Eu tenho aprendido que a fé, ela é ativada pela declaração. A fé, o espírito da fé, ele tem duas colunas que sustentam ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, onde Paulo, ele nos traz um esclarecimento e um ensino. Ele diz assim: ora, nós temos o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de fé, conforme está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo está dizendo, nós também temos esse espírito de fé. Quando Deus falou com Josué, dizendo que ele ia cruzar o Rio Jordão, ele ia entrar na terra de Canaã e ele ia conquistar todos aqueles povos. Josué sai com essa fé, sai com esse ânimo. E quando ele se depara com a muralha de Jericó, na muralha de Jericó, uma muralha intransponível. Você já esteve diante de uma situação que ela era intransponível, um obstáculo intransponível. Você já se deparou com uma situação como essa? Querido, é possível que você já tenha se deparado. E queridos, quando Josué se deparou com esse obstáculo, essa grande muralha, Deus inspira Josué, e através da unção e da direção do Espírito, ele manda esse povo marchar ao redor da muralha. Marchou por 7 dias, durante 7 vezes, ele marcha, e no último dia, na última volta, eles declaram um grito, eles declaram através de um brado, eles declaram através de uma ação, aquilo que eles estavam no coração, a fé que estava abrigada no coração deles. Eles tiraram a fé do coração e transformaram a fé em palavras, e as muralhas caíram. Você está aí, igreja? Estou pregando para alguém aí ou não? Amém. Estou pregando para um povo aí, então tá bom. Queridos, o espírito da fé, ele se move dentro de uma fé que eu tenho no meu coração, mas também é dentro de uma declaração que eu coloco nos meus lábios. Crie, por isso eu falo. Eu creio, e a ação e o movimento dessa fé está na minha declaração. Eu creio e eu falo. Eu creio e eu confesso. Queridos, quando nós olhamos Davi, quando nós olhamos Abraão, quando nós olhamos Sansão, quando nós olhamos Moisés, esses homens se moviam no espírito de fé tremendo. A Bíblia diz que Moisés, pela fé, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Abraão, pela fé, deixou toda a sua parentela e foi atrás da terra que Deus tinha para ele. Davi, pela fé, enfrentou Golias. Aí você olha, Deus, mas era Davi, era Moisés. Você está falando de Abraão, mas eu sou o Renato, né? Eu sou o Paulinho. Querido, o mesmo espírito de fé que operou na vida desses grandes gigantes é o mesmo espírito que opera na sua vida também. Amém? Você recebe essa unção, você recebe essa verdade. Querido, isso é tremendo. Se você é um crente em Cristo Jesus, você está na mesma fé
que eles tiveram. Você está debaixo do mesmo mover que eles tiveram. Querido, dá a impressão que a fé, ela é um espírito, a fé é um movimento, a fé é uma dinâmica no meu interior. A fé não é estática, a fé não é apenas um sentimento, mas a fé é dinâmica. Quando eu digo espírito, eu não estou me relacionando a um ser, eu estou falando de uma atmosfera, de uma ambiência de fé, que eu me envolvo, que eu preciso me envolver. Querido, o mesmo espírito. Coloque pessoas cheias de fé no mesmo lugar e você vai ver aquele ambiente se transformar num ambiente de fé. Eu me lembro quando eu estive o ano passado lá em Joanesburgo, onde eu participei de uma conferência de milagres. E queridos, milagres que talvez vocês que estão aqui nunca viram. Eu vi com os meus olhos. Eu estive no mesmo ambiente em que uma mulher estava sem os dois olhos. Aqueles olhos vazados. Você já deve ter visto uma pessoa com os olhos furados, que fica aquela coisa estranha, feia para se olhar. Aquele olho branco, saltado. Eu vi essa mulher com os dois olhos furados, vazados, e ela andando com um guia, sendo carregada até lá na frente para receber a oração. 20 minutos depois, eu olhei para aquela mesma mulher, porque ela me chamou a atenção. Aquela visão, a hora que eu olhei ela, foi um misto de compaixão e também de repulsa de ver aquela coisa tão feia nos olhos dela. Então eu marquei ela. E 20 minutos depois, eu olhei para a mesma mulher e ela estava com os dois olhos no rosto, enxergando naturalmente. Mas sabe o que havia naquele lugar? Eu brinquei dizendo, aquele lugar estava um ambiente de fé. A fé poderia ser palpada. Eu digo assim, podia ser cortado um tijolinho de fé naquele lugar. Eu falei, vou cortar um tijolinho dessa fé e vou levar no bolso para o Brasil, porque tem muita fé nesse lugar. É o espírito de fé, um ambiente de fé. Se você está num lugar e a fé está nesse ambiente, você percebe um espírito de fé, a tua fé cresce, o ambiente favorece. Eu me lembro um dia, fui chamado para orar por um garotinho que estava numa UTI. Esse garoto teve um problema, ele era saudável, tranquilo, de repente na escola ele teve um pane, e ele se desligou e ele caiu. Levaram correndo para o Pequeno Príncipe na UTI, os médicos diagnosticaram uma bactéria, e essa bactéria estava matando aquele garoto. E aquele garoto praticamente estava morto, estava sendo sustentado pelo aparelho, e os médicos já haviam desenganado, chamaram toda a família já estava no hospital, chorando, só esperando o sinal e o parecer do médico de óbito. Essa família, era um deles, conheciam a mim, me ligaram, falaram, pastor, você pode vir aqui orar pelo nosso sobrinho, porque tal e tal. E eu fui correndo, era lá no Pequeno Príncipe, e eu subi aquelas escadas em rumo à UTI. Quando eu entrei na UTI, eu me deparei com aquele garoto pálido, um garoto de 12 anos, pálido, só aquele aparelhinho, e a mãe do garoto estava saindo da sala, da UTI, chorando, e eu entrei naquele lugar, a enfermeira saiu, e quando eu olhei, havia a avó do garoto, debruçada na cama, segurando nas canelas do netinho. E aquela avó estava ajoelhada. E quando eu entrei naquele lugar e olhei para aquela avó, sabe o que eu percebi? Eu falei, uau, que tamanha fé tem nesse lugar. Havia um ambiente de fé. Aquela avó, ela estava com tanta convicção, ela olhou para mim, levantou os olhos, chorando, cheio de lágrimas. Ela disse, Deus vai curar nosso menino, não é, pastor? Ela olhou para mim. E quando ela olhou para mim com aquele olhar, eu vi tamanha fé na vida dela, que eu disse, ele vai ser curado. Eu me lembro que eu coloquei a mão no peito daquele garoto, ele estava todo branco, pálido, como se não houvesse sangue nenhum nele. Eu coloquei minha mão, e eu orei naquela hora, e soprei sobre ele o fôlego de vida. Quando eu tirei a minha mão, ficou a marca dos meus dedos afundado, porque um corpo já está em estado caminhando para o óbito, então o corpo ele não tem aquela elasticidade, então ficou a marca, meus dedos cravados na mão dele, no peito dele eu tirei, aquilo me marcou, aquilo lá marcou, porque eu vi aquela imagem, e eu ali olhando para ele, a avó ali chorando, segurando nas pernas dele, de repente, querido, o corpo daquele garoto começou a corar, começou a subir, como se o sangue começasse a ser pulsado novamente, o aparelho fez um barulho diferente, a maquininha fez um barulho diferente, os médicos já correndo para lá perceberam algo diferente. Aquele garoto, as enfermeiras entraram, eu já fui saindo no canto, que já não me cabia mais naquela sala. E eu saí pelos corredores com uma paz, uma alegria e com uma certeza. A fé daquela senhora salvou aquele garoto. 2 dias depois, o garoto estava em casa, para a escola, voltando a viver. Hoje esse garoto já está aí com seus não sei quantos anos de vida.
e Deus o curou, porque havia um ambiente de fé. Vocês estão aí, igreja? Queridos, a fé, ela pode ser gerada num ambiente. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, não pôde operar muitos milagres em Nazaré, porque o povo não cria. Havia um ambiente de incredulidade. O ambiente de incredulidade também é verdadeiro. Querido, a Bíblia diz que nós cremos, por isso falamos. O caminho para exercitarmos a fé é muito simples. Como exercitar a minha fé? Como fazer a minha fé avançar? Como fazer a minha fé operar? Creia e fale. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Se você ora dizendo, Deus vai me abençoar, mas o teu coração está cheio de incredulidade, cheio de desmotivação, e você sai de 5 minutos depois que você orou, sai professando totalmente o contrário do que você falou, do que você orou, é que você não está exercitando a sua fé. Se você crê no coração, então coloque as tuas palavras de acordo com a fé que você tem no teu coração. O que Jesus fez na cruz por nós? Querido, Ele pegou todos os nossos pecados, levou todas as nossas dívidas, e em troca disso nós pegamos toda a sua justiça para nós. Você já fez essa troca com Jesus? Faça a troca. Deixa Ele levar todos os teus pecados, toda a tua condenação, todas as suas fraquezas, e pegue dele toda a justiça, toda a santidade, toda a autoridade, porque Jesus morreu naquela cruz com uma troca. Ele morre no teu lugar para você ter a vida. Querido, como eu recebo todas essas grandes bênçãos de que foram conquistadas na cruz por mim? Crendo e falando. Diga assim: eu creio. Diga bem alto: eu creio. Então eu falo. Amém, queridos? Que nós precisamos exercitar a fé. Nós precisamos aprender. Olha, Romanos 10, versículo 9 e 10, nós vamos ver o princípio do espírito da fé sendo ensinado novamente. Por quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração o quê? Creres. O que você tem que fazer com a boca? O que você faz com os teus lábios? Confessa. E o teu coração, o que ele faz? Ele crê. Se com a tua boca confessares e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você tem a salvação. Então o princípio no reino de Deus de fé: eu creio e eu confesso, eu creio e eu falo, eu creio e eu declaro, crie, por isso falei. Querido, quando você olha para a tua semana e você crê que a tua semana vai ser uma semana abençoada, de sucesso, de êxito, então já comece o dia da semana, o primeiro dia da semana, confessando, declarando: será uma semana poderosa, será uma semana de grandes negócios, será uma semana de céus abertos, será uma semana de grandes vendas, será uma semana de grandes conquistas, será uma semana tremenda, será uma semana abençoada. Mas por que você está falando isso? Porque eu creio no meu coração. Amém? Olhe para o teu casamento e comece a declarar: o meu casamento é uma bênção, o meu casamento tem acordo, o meu casamento tem paixão, o meu casamento tem alegria, a minha casa tem paz. Comece a declarar. Por que você fala isso? Porque eu creio no meu coração. Muitas vezes o cristão, a palavra dele, a confissão dele, não é conivente com o que ele crê no coração. É comum você encontrar pessoas e você desafiá-las, e elas dizerem: eu creio, pastor, no meu coração. Eu creio no meu coração. E essa palavra, eu creio no meu coração, tem sido tornado um jargão de morte para os crentes. Olha aqui para mim. Não é crer no coração, é crer e confessar. Confesse, declare. Você crê que Jesus te cura? Então por que você declara que você está doente e vai ficar mal? Você crê que Jesus cura, mas por que você está dizendo: eu tenho que tomar um remédio porque minha doença está piorando e acho que eu vou até morrer? Estou pregando para alguém aí? Não, não é para ninguém. Percebe que não condiz o espírito da fé: eu creio e eu confesso. Não é pensamento positivo, não é exercício mental, não é telepatia, não é filosofia, é a palavra de Deus, é o reino de Deus. Querida, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim: sem fé é impossível. Diga: é impossível. Diga assim: é impossível. É impossível, querido, agradar a Deus. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus fazendo coisas boas.
fazendo boas ações, ajudando o próximo, fazendo orações tremendas, aquelas orações de tremer a terra. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus dando um dízimo, uma oferta maior. E fazemos isso com o intuito muitas vezes de agradar a Deus. Mas a única maneira que você pode viver e provocar um desagrado a Deus é tirar a fé de você. O resto, queridos, não é isso que move o coração de Deus. Sem fé é impossível. Se nós olharmos um princípio em Marcos capítulo 12, a partir do verso 11, nós vamos encontrar Jesus nos ensinando sobre a fé de Deus. A fé que Deus estabeleceu. A fé que diz a montanha. A fé que assume governo de todas as coisas. A fé que coloca nos lábios uma palavra conivente com o que crê no coração. O que você tem confessado ultimamente, queridos? O que você tem declarado sobre a sua vida financeira ultimamente? Os teus líderes vão lá, impõem as mãos sobre você e declaram um tempo de glória. Mas você sai da sua sala de reunião, você sai da tua reunião de grupo familiar, e o que você tem confessado? O que tem sido, quais têm sido as palavras dos seus lábios? O salmista diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Pai. Você percebe? Palavra e coração, andando em unidade, andando na mesma direção. O que você tem confessado? É incomum você encontrar crentes com um jargão dizendo eu creio, mas confessam totalmente ao contrário. Creia, então confesse. Marcos capítulo 12, versículo 11. Desculpe, eu acho que é 11, 12. Inverti. Enquanto ele mexe ali e acerta. Isso. Nós vamos ler alguns versículos aí, ok? Vai seguindo comigo. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Você pode ir passando, tá? À medida que eu vou lendo. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E chegaram, pois, a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Ao cair da tarde, saíam da cidade, e quando passavam pela manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. E então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. E em verdade vos digo que qualquer que disser, diga, disser, qualquer um que falar a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer. Se alguém disser e crer, percebe? O espírito da fé, o fundamento sendo ensinado por Jesus novamente, mas crê que o quê? Que se fará aquilo que diz. Quantos creem que se fará aquilo que se diz? Então por que muitas vezes você confessa o contrário? Por que você sai de um culto onde a palavra da cura foi liberada sobre você e você ainda sai dizendo, poxa, essa doença aqui, hein? Não sei onde vai parar. Por que você não confessa que você está curado? Por que você não ativa o espírito da fé? Mas que crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Veja o versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo, tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo que você pedir crendo, você vai ter. Crendo, você vai ter. Preste atenção no que eu vou te dizer.
Esse é um fundamento que eu tenho na minha vida. Isso tem sido uma prática tremenda. Eu tenho conquistado coisas tremendas. Eu quero compartilhar com você. Diante de situações, você precisa ativar o espírito da fé. O princípio que move a fé. Porque o nosso hábito, muitas vezes, é diante de uma situação perigosa, diante de um obstáculo horrível, é nós olharmos para o céu e falar: Deus, me ajude, Deus, faça alguma coisa, Deus, me socorra, Deus, me cure, Deus, me abençoe, Deus, remova essa montanha. Nós levantamos nossos olhos para os céus, clamamos ao Deus eterno e esperamos uma ação de Deus sobre nós. E brincando, ok? Só para ilustrar. Deus olha para você e fala: vai você e remova essa montanha. Eu não tenho uma montanha diante de mim. Quem está com a montanha diante de você é você. Eu não tenho problemas. Deus não tem problemas. E todos os problemas que Deus tinha comigo e com você, Ele resolveu. Morte e ressurreição de Jesus. Está consumado. E agora Ele nos deu essa autoridade. Abra o seu espírito para receber essa palavra. Nós temos muito poucas revelações sobre quem era Adão antes do pecado. Quase não temos nada, a não ser que ele passeava pelo jardim e ele tinha uma comunhão com Deus na virada do dia. São poucas as informações que nós temos sobre Adão antes do pecado. Depois do pecado nós temos muitas informações. Mas o que nós sabemos de Adão antes do pecado, apesar de ser poucas coisas, nós fazemos ideia. Mas sabe onde nós vamos ver toda a revelação de Adão antes de pecar? Sabe onde nós vamos encontrar a grande revelação e quem era Adão antes de pecar? Quando olhamos para Jesus antes da ressurreição. Jesus, o homem, ele era o último Adão. Jesus, que andou na terra antes de ir para a cruz, ele era a revelação de como Adão era antes do pecado. Domínio sobre todas as coisas, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre a doença, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a morte, autoridade sobre toda a criação. Quem olhava para Jesus estava vendo como era Adão antes de pecar. Inteira intimidade com o Pai. Ele e o Pai era um, ele dizia. Eu só faço aquilo que vejo o Pai fazendo. Intimidade absoluta, controle absoluto, domínio absoluto, mover de Deus, autoridade sobre todas as coisas. E esse Jesus, que diz: olha, eu sou a revelação de quem era Adão antes de pecar. E esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele fez agora eu e você a imagem que ele era antes de ir para a cruz. Porque ele nos tornou originalmente o estado de Adão antes de pecar. E você tem essa autoridade. O nosso problema é que nós não sabemos como resolver isso. E Jesus está nos ensinando em Marcos 11. Ele está dizendo: quando você estiver diante de uma situação, não chame o céu. Quando Jesus entrou no barco com os discípulos, e que uma grande tempestade começou a assolá-los, ponto de o barquinho quase ir a pique. A Bíblia diz, deixa bem claro, que Jesus estava dormindo. Os discípulos desesperados acordam Jesus, chamam por ele, ele acorda limpando o olho e briga com os discípulos ainda. Oh, seus incrédulos, homens de pequena fé. Tem vergonha na cara, não? E nós encontramos Jesus acordando meio, não sei como você acorda, eu acordo meio aéreo, meio mal-humorado, sei lá. E Jesus acordando, aquele barulho, aquela agitação do barco. Ele vai para a proa, olha para o vento, olha para as ondas, e ele declara: ondas, vento, aquieta-te. Ondas, seguem. E houve grande bonança, de acordo com a palavra dele. E ele volta para os discípulos e diz: por que vocês não creem? Mas os discípulos criam, estavam andando com ele. Os discípulos andaram com ele, entraram no barco com ele, enfrentaram grandes desafios com ele. Como Jesus disse para que eles não creem? Sabe por que Jesus identificou que eles não creram? Porque diante da situação, eles não declararam. Ah, eu creio no meu coração. Mas se você não confessa, irmão, irmã, você não crê. Você não está crendo.
Declare. Diga às montanhas e elas vão se remover. Olhe para os desafios e eles vão sair da sua frente. Declare, professe, confesse. Esse é o espírito da fé. Eu creio e eu falo. Querido, quando eu não me movo no espírito da fé, eu sou vítima e eu sou presa fácil ao espírito da religião. Tem muita gente que vive debaixo do espírito da religião. O diabo, com sua sutileza, vem a você e rouba-lhe o espírito da fé e lhe dá o espírito da religião. E sabe o que ele faz com você? Ele te diz: você acha que só falar vai resolver? Você acha que só uma palavrinha que sai da tua boca é suficiente? Você acha que é só assim, é simples assim? E nós começamos a ouvir as mensagens vindas do diabo. E nós começamos a abrir mão do espírito da fé. E nós começamos a nos mover no espírito da religião. Ele te diz: você pensa que você é tão santo assim? Para falar e as coisas acontecerem? Você acha que você sabe tantas coisas assim? Que você tem tanto poder assim? Quantos já sentiram essa flecha do diabo entrando na sua mente? Querido, claro que você não é tão santo assim. Claro que você tem pensamentos horríveis muitas vezes. Claro que você tem problemas com o teu temperamento. Claro que muitas vezes tem problema com a tua língua. É claro que você tem problema, mas isso não te desabilita diante do Deus que derramou o sangue do seu Filho para purificar você de todo pecado e te livrar de toda injustiça e te capacitar a tomar governo de toda a situação e declarar: eu creio e eu declaro. Amém? Quantos recebem essa palavra? Aleluia. Aleluia. A Bíblia faz menção de orações, e ela cita muitos exemplos. Ela cita exemplos de Abraão, ela cita exemplos de Davi, mas Tiago cita um exemplo de um homem chamado Elias. E ele faz menção de Elias, que ele diz mesmo, até Elias. Tiago fala, até Elias. Tiago no capítulo 5, ele fala, até Elias. Homem sujeito às mesmas paixões. Até Elias. Por que ele cita até Elias? Parece que para Tiago, Elias era um dos menores. Porque talvez Elias foi o que mais demonstrou fragilidade humana. Um homem de emoções instável. Talvez Elias tinha crises de medo, pânico. Elias se acovardou diante de Jezabel. Elias talvez quis fugir do propósito de Deus. Eu não sei. Mas Tiago, ele coloca Elias e ele iguala Elias a nós. Ele diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos problemas que eu e você. E quando ele ordenou ao céu que liberasse a chuva. Primeiro, quando ele ordenou ao céu que parasse de chover, o céu reteve a chuva por 3 anos e meio. Pela palavra de um homem. Pela declaração de um homem. E um dia, ele voltou. Depois que ele enfrentou os profetas, os falsos profetas de Baal. Depois que ele tem um grande mover de Deus no Monte Carmelo, ele sobe no pico do monte, se ajoelha, e agora ele declara que chova. E um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas ele creu e declarou, vai chover. E quando ele declarou que a chuva viria, querido, não passou muitas horas, e a chuva desceu. Porque ele declarou. Você tem que declarar. Você tem que confessar. Você tem que falar. Querido, o potencial da fé. Fé atrai Deus. Fé, ouça isso. Fé é a forma mais alta de se viver em santidade. A fé é a expressão altíssima de viver em santidade. A fé enobrece o homem. A fé coloca eles na galeria dos heróis. A fé faz com que você trabalhe para Deus e agrade a Deus. Igreja, olha aqui, olha aqui. A fé não é mérito. A fé não é privilégio de alguns e problemas de outros. A fé é daqueles que ousam confessar.
A fé é daqueles que ousam declarar. A fé é daqueles que creem que é Deus que se move, não é você. Está na hora de você começar a declarar mais. Está na hora de você começar a declarar mais sobre os seus filhos. Estamos falando aí algumas semanas já sobre família. E muitos pais com problemas com os filhos. Pai, olha aqui para mim. Comece a declarar sobre a vida dos teus filhos. E a palavra da fé ministrada ao coração deles vai transformar o caráter. Vai abrir portas para eles. Vai transformar a vida deles. Vai trazer êxito para eles. Creia. Amém? Creia. Creia. Querido, enquanto você estiver falando, fazendo, desculpe, em Tiago, eu perdi o texto aqui. Tiago capítulo 5, ele cita Elias. E quando nós vemos Tiago, acho que esse texto eu não dei para você. Se você puder abrir comigo, Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Tiago, ele trabalha a fé sem obras. A fé e as obras. Ele diz assim no versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Quantos têm fé aqui? Pode falar, querido, eu tenho fé. Ele diz assim: que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Você diz: eu creio. Eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus me prospera. Eu creio em Deus. Tiago está dizendo: até os demônios creem. Até os seres do mal creem. Olha aqui para mim. Essa declaração, eu creio, no meu coração, ela não tem valor. Ela não tem poder. Tiago diz assim: tudo bem, você diz que crê, os demônios também creem. E eles tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Veja o versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando escolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Ele pega dois exemplos para dizer sobre a fé e as obras. Ele pega Abraão e ele pega Raabe. Agora uma pergunta: Abraão foi justificado quando ele ofereceu Isaque ao sacrifício? Sim ou não? Não. Quando Abraão ofereceu Isaque ao sacrifício, ele já foi justificado, porque ele já tinha crido. Não foram as obras de bondade, as obras de sacrifício, não foram as obras de caridade que justificaram Abraão, foi crer em Deus. Mas quando Deus pediu para Abraão Isaque, a fé que ele tinha se concretizou numa ação genuína e em uma declaração: não, Deus, pega meu filho. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Mas quando ele precisou manifestar a fé, ele não teve limite algum. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Sabe o que esse texto está querendo nos dizer? Esse texto não está querendo nos acusar, não está querendo colocar peso em nós. Ele só está querendo o seguinte: se você crê no teu coração, não tem limites para o que pode acontecer com você.
Quando você assenta no teu coração que creia, dê liberdade, porque não tem limites para você. Não tem limite para a tua vida financeira, não tem limite para o teu casamento, não tem limite para a tua saúde, não tem limite para nada. Você pode alcançar coisas grandes, crendo e declarando e confessando. A obra da fé é confessar. É confessar. Exercite a tua fé. Exercite a sua fé. Trabalhe a sua fé. Queridos, quanto mais alto é o teu nível, quanto mais alto é o cargo que você ocupa, você menos faz e você mais fala. Quer um exemplo disso? Pegue, por exemplo, um CEO, um grande gestor de uma empresa. Ele está ocupando um cargo muito alto daquele negócio. E esse homem, essa pessoa nesse lugar alto, ele não faz, ele não move com as mãos. Ele só fala. Ele fala e todos os cargos abaixo executam o que ele faz. Sim ou não? O teu chefe, ou você que é o chefe, você não faz mais o trabalho manual, você não faz o trabalho braçal, você não faz a obra em si. Mas você manda fazer, você declara o que tem que ser feito. As coisas acontecem, porque você está num lugar alto. Quanto mais alto lugar você estiver, menos você faz e mais você fala. E sabe onde você está, querido? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: você sabe onde você está? Aonde você está? Alguém sabe onde você está? Aonde você está? Onde? Aonde que você está? Vai lá, não estou entendendo nada. Onde você está? Assentado com Cristo onde? Assentado com Cristo onde? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: você sabe onde eu estou? Olha para ele, diga para ele: você sabe onde eu estou? Diga com autoridade para ele tremer de medo agora. Você sabe onde eu estou? Eu estou assentado nas regiões celestiais, nos lugares mais altos, com Cristo. E de lá, eu exerço todo o governo. Ah, vocês já não creram mais, né? A Bíblia diz que eu e você fomos ressuscitados com Cristo. E Ele nos colocou juntamente com Cristo, assentado nas regiões celestiais. Sabe o que você está? E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que você está muito acima. Diga, muito acima. Você está muito acima de principados, potestades, domínio, de poder, de nome que se nomeie nesse século e também no vindouro. Ei! Aleluia! Você está nos lugares altos. E quanto mais alto você está, menos você faz e mais você fala. Você fala e as montanhas se movem. Você fala e as cadeias se quebram. Você fala e as doenças saem. Jesus, aquele que está junto com você nas regiões celestiais, ele falava, querido. Ele falava e os demônios saíam gritando. Ele falava e a lepra soltava o corpo. Ele falava, a morte soltava o cadáver. Ele falava e a cegueira saía dos olhos. Ele falava e as coisas aconteciam. Sabe por que você não está vendo tantas coisas acontecerem? Porque você crê, mas não fala. Por exemplo, você crê que Jesus salva? Sim ou não? E por que você não fala? Você está com um perdido do teu lado. Você crê, mas você não fala. E assim é com as doenças, assim é com os problemas, e assim é com tantas outras dificuldades. Creia e fale. Creia no coração, mas confesse. Às vezes pensamos que o crer é mais importante. Ah, eu creio. Mas não é só crer. O falar é tão importante quanto o crer. A fé, sem a obra da declaração, ela é morta. Ela é morta. Ela não tem força. Queridos, só crer não funciona. Você tem falado para as pessoas, você começa a declarar e as coisas acontecem. As minhas orações
elas precisam ser de declarações. É o caso de Elias, onde nós estamos numa grande guerra. Nós estamos numa grande batalha. Se você não percebeu ainda, comece a perceber. Existe uma grande batalha contra a sua fé, contra a sua mente, contra o seu coração. E para encerrar, ouça o que eu vou te dizer. O diabo, ele não se incomoda em nada quando você ajuda o próximo. O diabo não se incomoda em nada quando você vem para o culto. O diabo não se sente nada ameaçado quando você canta louvores. O diabo não se sente nada ameaçado quando você põe uma roupinha bonita para vir na igreja. Mas quando você começa a declarar, ele começa a tremer. Sabe por quê? Porque ele começa a perceber que você está governando. Você começa a governar. Você começa a governar. Exercite a tua fé, querido. Você não precisa ser escravo de nada. Jesus te fez livre. Jesus te fez livre. Você não precisa ficar escravo da depressão, escravo da solidão. Você não precisa ficar escravo da dívida. Confesse. Confesse. Deixa eu dar um testemunho para você, para nós fecharmos. Durante muito tempo, na verdade, o meu fundamento eu aprendi a dependência de Deus. Dependência de Deus. Alguns teólogos, eles contestam esse princípio. Eles dizem que isso é o princípio da prosperidade. Nós temos ceia hoje, é verdade, estava me esquecendo da ceia. Então tem que ser mais rápido ainda meu testemunho. Eu quero dar um testemunho para você, mas eu digo para você o seguinte: sem maturidade não faça isso em casa. Só faça isso na presença de um adulto. Tá bom? E desde o início eu aprendi a depender de Deus. Depender de Deus, tem que depender de Deus. E às vezes para ter um sapato novo no pé, eu tinha que passar nas lojas e começava a declarar: esse sapato vai ser meu. Eu não tinha orçamento, eu não tinha dinheiro para comprar um sapato. Muitas vezes nós tínhamos vontade de comer alguma coisa, por exemplo, um prato chique, um prato raro, chamado carne. Nós estávamos cansados de comer batata e ovo. E você tinha que declarar, passava na frente do açougue: essa picanha vai estar lá na minha casa. E eu aprendi, eu cresci a minha fé, meu fundamento de fé foi assim: dependa de Deus. Declare, e assim será. Mas aí você vai começando, de tanto declarar, Deus vai fazendo você prosperar. E chega um momento que você perde essas práticas. E você fica acomodado na prosperidade que Deus te dá. E você fica preso no seu orçamento. Engraçado, antes não tinha orçamento e Deus dava as coisas. E agora tem orçamento e você não pode ter as coisas. Interessante. Como as coisas invertem. Como as coisas te enganam. E agora, há um tempo atrás, eu comecei a sentir saudade. E eu percebi que a minha fé estava muito atrofiada. E eu já não tinha mais essas ousadias. Eu não dava mais esses passos. Eu não fazia mais essas declarações ousadas. E eu sinto que eu comecei a ser impelido pelo Espírito a fazer coisas ousadas. E eu me lembro que me bateu uma queredeira. Sabe o que é uma queredeira? Né? Você começa a querer as coisas. E eu olhei um carro, eu falei: puxa, eu queria trocar de carro, eu queria esse carro. Ainda mais que o irmão passou na agência, olhou o carro, chegou para mim: Kelsey, eu vi aí você dentro daquele carro. Aquele carro é para você. Eu falei: sai, inimigo, em nome de Jesus. E eu me lembro que eu olhei aquele carro, começou a olhar para mim e eu para ele. E nós começamos a ter um caso. Eu olhava para o carro, queria ele, mas olhava para o meu orçamento, e o orçamento dizia: não, 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 não. Não pode ter. E eu falei: não posso comprar o carro. Então o carro não é para agora, não é de Deus. E eu coloquei no meu coração: não vou comprar esse carro, não posso comprar. Está amarrado. Preciso assumir o controle da minha alma. E eu me lembro que eu viajei, eu fui ministrar numa cidade no interior de São Paulo, peguei o avião até Campinas. E num voo para Campinas, eu comecei a me sentir envergonhado. Eu comecei a ficar com vergonha.
E uma vergonha, não sei se você já sentiu vergonha, eu comecei a ficar com vergonha. E sabe que vergonha que eu tive? Eu tive vergonha de Deus. E a vergonha foi, como que pode? Você não crê que Deus pode te dar um carro? Você não crê que Deus pode te dar um carro? Você crê que Deus cura enfermos? Você crê que Deus ressuscita mortos? Você diz, vai ressuscitar, vai vir um grande avivamento. E agora você não crê que eu posso te dar um carro? Querido, aquele voo foi o voo mais demorado que eu fiz na minha vida. E eu olhava para a janela, aquele infinito, e aquilo me apertando, eu descia, eu preguei naquela igreja. Eu nem me lembro o que eu preguei, porque eu estava envergonhado. E peguei o voo de volta, e no voo de volta, eu falei, Deus, me perdoe. Me perdoe pela minha incredulidade. Lembre-se, não é para você fazer em casa, na ausência de um adulto. Eu cheguei em casa, voltei para casa no outro dia, eu fui na loja e eu comprei o carro. Comprei. Falei para a Rosana, eu vou comprar. Você está louco? Não tem como. Não, brincando. Ela falou, compre. Precisamos exercitar nossa fé. E eu falei, Deus, eu vou comprar. É o carro que eu ando com ele aí. Já está aí. Sabe quantas vezes atrasou a prestação? O oficial de justiça veio atrás? Sabe quantas vezes? Nenhuma. Nenhuma. Você crê. E você estica a sua fé. E você tem as obras da fé. O problema é que nós colocamos os obstáculos e ficamos limitados. E aí nós queremos ver milagres, mas nós não exercitamos a nossa fé. Sabe o que eu quero dizer para encerrar? Querido, não tem limite para um coração que crê. Não há limites na saúde, não há limites na finança, não há limites no ministério, não há limites na família, não há limites. Querido, você tem que ser mais solto, você tem que ser mais expansivo. Porque o Deus que te salvou, se Ele te salvou, se Ele teve poder para arrancar você das garras do inferno, se Ele teve poder para perdoar os teus pecados, como não nos dará todas as demais coisas em Cristo Jesus? Aleluia! Vamos colocar em pé. Aleluia!